E a gente estava falando dos contratos, Andrei, e agora teremos mais uma novidade, até que enfim a gente via soltar fogos para isso. A FIFA vai passar agora a castigar o racismo no futebol com punições esportivas. Ela vai obrigar as 211 filiadas a incluírem nos códigos disciplinares artigos rígidos e específicos para o combate ao racismo. E aí vão ter sanções, né, severas, incluindo, por exemplo, o encerramento do jogo com a derrota para o time envolvido no caso de racismo, Andrei. Finalmente, né, a gente tem alguma coisa para comemorar. Essa é uma medida eficaz. E por que é uma medida eficaz? Porque agora os intérpretes, aqueles que julgam na justiça esportiva, vão ter um documento escrito, ou seja, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva vai trazer uma pena para racismo estabelecida lá. Né? Porque como que funciona isso? Né? O esporte, a punição do Rafinha, a gente tem ali um caso que a gente pode abordar aqui para falar sobre racismo. O que existe ali é um grande erro do intérprete do direito. Por quê? Porque a FIFA, historicamente, punia atletas por se manifestarem na proteção de direitos humanos. Aqueles que levantavam o braço contra o racismo eram punidos, em nome de uma pseudo-neutralidade do esporte, que traz lá o artigo 4.2 do Estatuto da FIFA, que é a Constituição do Futebol Mundial. Então, os atletas estão proibidos de se manifestarem politicamente. Daí, o que o intérprete fazia? Lia restritamente aquela regra e punia lá a Domi, punia o PVC, punia o André por levantar o braço contra o racismo. Mas como? Se esse artigo 4.2 estabelece que há exceções para questões protegidas pelo Estatuto. Artigo 3º do Estatuto, a FIFA é comprometida com direitos humanos. Então, ninguém pode ser punido por proteger direitos humanos. Quando houve o episódio de George Floyd, aí houve uma grande movimentação e a FIFA passou uma recomendação parecida com essa, mas não tão importante quanto essa, porque não há um desafio a ser cumprido pelas federações internacionais, que foi: eu acho que vocês não devem punir alguém que se manifeste publicamente pela defesa de direitos humanos. Lembrem do nosso estatuto do artigo 3º. Então a FIFA não puniu, mas agora a Federação Espanhola, baseada na neutralidade, pune o Rafinha por levantar o braço e proteger com uma mensagem de proteção e de ajuda às vítimas do Rio Grande do Sul, que também é direitos humanos. Então, o intérprete espanhol que analisou essa questão esqueceu de olhar o próprio estatuto da FIFA, o que traz o artigo 3º, que é a proteção inegociável de direitos humanos e das próprias regras universais de direitos humanos. Então ele errou lá. E agora, quando a FIFA determina que as federações coloquem nos seus regulamentos privados essa punição, o intérprete não vai ter caminho para fugir disso. Porque além dos direitos universais, além do próprio estatuto da FIFA que protege direitos humanos, ele vai ter uma regra privada, que é o seu Código Brasileiro, lá no seu Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é a Constituição em que se baseia o intérprete lá, o auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, aquele que julga nos tribunais desportivos, que é o mantra que ele tem para pegar, olhar e estabelecer a pena. Então agora a pena vai estar estabelecida. Essa manifestação. Os atletas são retirados de campo, essa manifestação persiste, há o caminho da punição, da perda desportiva, da perda da partida. Então, é um caminho jurídico importantíssimo para que essas medidas sejam eficazes e se combata de maneira séria o racismo em ambiente esportivo. Não só o racismo, como qualquer ato discriminatório, como homofobia, misoginia, qualquer caminho vai ser possível a partir dessa determinação da FIFA e, obviamente, se colocando nos regulamentos privados esse tipo de punição. Ô, Andrei, o Thiago Lima diz aqui no nosso chat que o Vini Júnior fez a diferença. E realmente, o Infantino conversou com o Vinícius Júnior e a FIFA ouviu os demais atletas para chegar nessa nova regulamentação, PVC. Não, eu ia colocar duas coisas aqui só. Porque vai depender, é muito bom. Agora, a interpretação da lei, que foi o que o Ordem chamou a atenção, precisa ser correta. Eu vou dar dois exemplos aqui, um que é mais recente. O Bruno Tabata, no ano passado, foi vítima de atos racistas na arquibancada dos defensores do estádio de La Ola, do Cerro Porteño, no Paraguai. O Bruno Tabata virou-se para o árbitro e mostrou para ele, sinalizando que estava sendo alvo de ofensas racistas, e para explicar, imitou um macaco dizendo: eles estão fazendo isso aqui para mim.
E o Bruno Tabata pegou um gancho de 4 meses de suspensão. Ninguém lembra disso, porque o Bruno Tabata saiu do Palmeiras e logo depois e não precisou cumprir a suspensão. Mas é a suspensão, eu vou dizer, vou correr o risco de exagerar, é a punição mais arbitrária da história da Conmebol. É a punição mais arbitrária da história da Conmebol. Ele foi vítima de racismo e ele foi punido a 4 meses de suspensão. A questão das manifestações, ela é absurda, né? Punir o Rafinha por levantar a camisa e pedir solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, da tragédia do Rio Grande do Sul, é um absurdo. Agora, a gente tinha nos anos 90, e isso foi um pouco o fator de, entre aspas, a neutralidade da FIFA, que não deve existir. Tinha um jogador chamado Paulo Di Canio, que vocês vão se lembrar, que jogou na Lazio, que jogou no West Ham, e que comemorava gols fazendo assim. Ele fazia o sinal nazista. Ele fazia nazismo. E não era punido. É um absurdo. E então acontece o quê? Aí, para proibir uma manifestação nazista, você proíbe as manifestações antirracismo, o que é mais absurdo. É muito mais absurdo. Mas o inacreditável é a gente voltar 30 anos no tempo e lembrar o que acontecia com o Paulo Di Canio. E pensar que as manifestações antirracistas são punidas ou foram punidas de uma maneira arbitrária, absurda, como revide a uma manifestação que era muito mais racista, muito mais absurda, que era do Paulo Di Canio. Domitila, só para eu tentar arredondar essa questão que o PVC traz e que você colocou há pouco sobre a importância do Vini Júnior e dos atletas, só para a gente entender como é que isso funciona, né? O esporte tenta ser um ambiente neutro. Por quê? Porque ele quer que a atenção seja para o jogo e não para bandeiras levantadas políticas nas arquibancadas. Isso a gente pode entender, como a bandeira do nazismo, que é um grande absurdo. Agora, o que o esporte precisa entender, e demorou muito tempo para entender, é que algumas questões são inegociáveis, como a proteção de direitos humanos, e ninguém pode ser punido por levantar a bandeira de direitos humanos contra atos discriminatórios. É o que traz o próprio Estatuto da FIFA, é o que traz a Carta Olímpica também. Direitos humanos são bandeiras inegociáveis do esporte, são da natureza do esporte que abraça e não separa, agrega e não segrega. Então ninguém pode ser punido por isso. Mas em nome da neutralidade, o artigo 4.2 do Estatuto da FIFA, replicado por todos os regulamentos privados das federações internacionais, inclusive no Brasil, que é a neutralidade e contra qualquer manifestação política em ambiente esportivo. Tem que se entender qual é essa manifestação política. Quando ela for de defesa de direitos humanos, ela é maior e é uma proteção maior que a gente precisa ter. E não pode caber punição. O Tribunal da Conmebol tem um grande problema, ele avançou no ano passado, em função da pressão externa que teve, até em função do caso do Tabata, de manifestações racistas repetidas nas arquibancadas, aumentando a pena para atos racistas. Mas como é que funciona o Tribunal da Conmebol? Todo mundo pensa que é parecido com o Tribunal brasileiro, da Justiça Desportiva Brasileira. Ele não é, ele é um tribunal de penas. Ele chega, uma denúncia, a denúncia analisada pelo PVC, que estabelece uma pena. Não existe o contraditório, a ampla defesa. É completamente diferente da Justiça Desportiva Brasileira, em que as partes são notificadas, em que elas têm tempo para se defender, em que elas têm o contraditório, porque isso é protegido, inclusive, constitucionalmente. Senão, a pessoa poderia sair de um tribunal de pena desportiva e imediatamente para a Justiça Comum, porque não teve o direito de defesa e o contraditório respeitados. Mas na Conmebol é diferente. Então, como que isso funciona? Essa manifestação, ela precisa ser coletiva. Por isso que você disse aqui, a participação do Vini Júnior foi fantástica, foi, porque o caso dele repercutiu mundialmente. Os atletas sendo consultados dá legitimidade para essa decisão. Toda a transformação vem da mobilização. Por que o caso George Floyd, do negro morto nos Estados Unidos por um policial branco, repercutiu no esporte? Porque houve uma mobilização muito grande. Os patrocinadores passaram a cobrar, coletivos globais de defesa dos direitos humanos passaram a cobrar, vocês, nós da imprensa, passamos a cobrar. Cadê a punição?
como é que vai punir alguém que está levantando o braço por direitos humanos? E aí que a FIFA voltou atrás, aí que a FIFA disse para as federações internacionais pararem de punir aquilo que eles puniam até então, para proteger o esporte do nazismo, a proteção de direitos humanos. Qualquer um que levantava o braço contra o preconceito era punido. Então, no episódio George Floyd, por causa dessa mobilização e dessa repercussão internacional, a FIFA deu alguns passos, assim como o movimento olímpico deu alguns passos, assim como a NASCAR, que é uma fórmula de velocidade norte-americana, impediu a bandeira confederada, que é uma bandeira racista nos Estados Unidos, de estar presente nas corridas. Até então, o cara podia levantar uma bandeira confederada nas corridas da NASCAR, que é uma bandeira racista nos Estados Unidos. E só depois da morte do George Floyd e da repercussão que trouxe com os atletas se mobilizando, os pilotos se mobilizando, essa bandeira foi proibida. Então, olha como é importante a manifestação do Vini Júnior, a repercussão de todos nós na imprensa, a pressão dos patrocinadores para o esporte dar uma olhada e dizer, olha, a gente precisa ser neutro, mas quando a gente está falando de direitos humanos, a gente precisa proteger. E esse é um avanço fundamental nos regulamentos privados do esporte, que vai dar caminho para aquele que julga punir com rigor atos racistas e discriminatórios no ambiente esportivo. Perfeito, Andrei. E também tem a pressão social, né, das pessoas, a galera que está ouvindo a gente aqui, que participa também desse debate na internet. Então fica aqui meu muito obrigado a você, Andrei, pelas informações e até breve. Até breve. Beijo, Domitila, Andrezinho, beijo, PVC, bom trabalho para vocês, sempre na audiência por aqui. Valeu, muito bom, né, a gente ter o Andrei para trazer as questões jurídicas da forma que se deve, né, gente? Às vezes nem sempre é fácil, mas quando ele explica fica um pouco mais fácil. Vamos falar do São Paulo? André. Chegou ao sétimo jogo sem derrota com o Zubeldia, mas não foi aquele jogo inspirado, né? 0-0 contra o Barcelona de Guayaquil, muita gente reclamando nas redes sociais, mas segue vivo na liderança ainda, na briga por essa liderança do Grupo B. Só depende do São Paulo ganhar do Tajeres no Morumbis, né? Na próxima rodada da Libertadores, né? Na próxima semana é Copa do Brasil, é na seguinte, né? Enquanto a gente vai ter 2 intervalos aí de Campeonato Brasileiro. Bom, bastidor interessante sobre esse resultado do São Paulo é que a diretoria do São Paulo sempre vem, ao longo do trabalho do Zubeldia, mesmo com a sequência de vitórias, segue não perdendo, né? O empate ontem foi frustrante no Morumbi, 50 mil pessoas, serviu para reafirmar um discurso e uma narrativa do São Paulo interna de que é preciso ter pés no chão. O trabalho do Zubeldia está no caminho certo? Está no caminho certo. Ele tem trabalhado demais para melhorar o São Paulo tecnicamente, taticamente, dos jogadores comprarem a ideia dele de futebol. Sim, é um trabalho que é muito promissor. Só que em outros episódios houve uma certa empolgação e aí quando vem a derrota, a frustração, a própria direção do São Paulo não consegue controlar a corneta que vem da arquibancada. Então o São Paulo, com o Zubeldia, vê um caminho muito positivo e vê pés no chão. E ontem, quando foi um resultado frustrante, que o São Paulo não conseguiu furar o bloqueio ali do Barcelona de Guayaquil, a defesa e tudo mais, houve ali aquele papo entre eles no sentido assim, tá perfeito esse discurso, vamos caminhar, São Paulo tá num caminho bom, excelente, mas segurar a empolgação é o mais importante. Então, o discurso do Júlio Casares, internamente, junto com os diretores, com o Rui Costa e com o Belmonte, está surtindo efeito e é assim nessa pegada que o São Paulo vai continuar para dar tranquilidade para o Zubeldia trabalhar. Deixa eu fazer 2 parênteses aqui rápidos. Eu não achei que o São Paulo jogou mal. Eu achei que o São Paulo jogou uma partida, não ganhou o jogo, era um jogo para ganhar. Do ponto de vista do resultado, não faz diferença ganhar ou empatar, porque para ser primeiro colocado do grupo, o São Paulo já está classificado em segundo, para ser primeiro colocado do grupo, se ele vencesse o Barcelona ontem ou empatasse como empatou, a situação é idêntica. Ele tem que ganhar o Tajeres na última rodada para ser primeiro colocado do grupo. É a mesma situação. Então não é um problema. Agora, a questão é que você vai ter altos e baixos, vai ter que lidar com atuações melhores e atuações piores. São Paulo finalizou o dobro das vezes, do número de vezes do Barcelona de Guayaquil, 15-7, sendo 4 no alvo e 2 no alvo do Barcelona. Incrível e contraditória a decisão da Conmebol de ter escolhido o Rafael como melhor em campo, sendo que o Burray fez 2 defesas mais impactantes para o jogo, né? O Rafael fez 2 defesas muito plásticas, mas o São Paulo esteve mais perto de fazer o gol do que o Barcelona.
E a gente, o último detalhe é que a gente vai precisar criar a sociedade protetora das garrafas d'água e microfones. Porque agora é o Zubeldia que chuta a garrafa d'água, mas não está com raiva por causa de gol perdido. Inacreditável a quantidade de garrafas d'água desperdiçadas no futebol brasileiro. Vamos falar sobre Água isso é mais vida. vezes, PVC. E outro detalhe, Domi, que ontem eu recebi a seguinte resposta quando eu comecei a apurar, enfim, saber, repercutir o que aconteceu internamente depois do jogo. A resposta que eu tive foi: você vai ver como os caras vão entrar mais ligados no jogo da Copa do Brasil quinta-feira. O São Paulo tem um resultado a favor muito bom, construído lá em Belém, 3-1. E aí, esse resultado frustrante, de 0-0, onde o São Paulo podia encaminhar a classificação na primeira colocação, Morumbis com 50 mil pessoas mais uma vez, vai dar uma mexida. Os caras ficaram, os jogadores ficaram, e é um pouco do perfil desse elenco, insatisfeito quando se tem um resultado que foge do controle. Então, o São Paulo vem numa pegada boa, vem numa pegada de vitórias, não perdeu, é verdade, mas esse empate deixou um gostinho ruim ali, e me falaram exatamente isso. Você vai ver como eles vão entrar mais ligados no jogo de quinta-feira. E o outro ponto, que o presidente Júlio Casares deu entrevista ontem na ESPN no pré-jogo deles, confirmando uma informação que eu dei aqui no de primeira, no início da semana, ou na semana passada, não me recordo, que o São Paulo vai esperar a janela de transferências para negociar o Rames Rodrigues, que mais uma vez ficou fora da lista de relacionados. Na boca do Júlio Casares, na palavra do Júlio Casares, exatamente isso. São Paulo vai esperar ele fazer uma boa Copa América, a janela estar aberta, vindo uma proposta que ainda não tem só sondagem, ele está sendo oferecido para outros clubes, é verdade, mas tendo qualquer oferta minimamente boa, São Paulo vai liberar, porque o Rames Rodrigues já é quase que um assunto ultrapassado dentro do clube. Está lá, treina, aliás, está treinando bem, é bom falar isso, fazer justiça, está treinando bem, mas não está nos planos do Zubeldia. O Zubeldia tem outros pensamentos, por exemplo, o Rodriguinho está na frente do Rames Rodrigues hoje, então o São Paulo vai negociar o Rames na janela, sim ou sim, como diria meu pai. Dependendo de como for, a Copa América pode negociar bem melhor, né? Acho que é uma sábia decisão. André, muito obrigada pelas informações, boa aula para você e até breve. Seu pai fala sim ou sim. Sim ou sim. É que eu estou traduzindo, né? Sim ou sim. Seu pai fala sim ou sim. Ele não fala sim ou sim. Ninguém fala sim ou sim. Não, isso não se fala em português. Ele fala sim ou sim. É isso. Mas estou traduzindo, né? Aqui tem que traduzir para o nosso público aqui. Me voy. Agora, me voy sim ou sim. Tchau.